Olá, meu nome é Carla, eu sou cristã e sou psicóloga e hoje eu vou falar para vocês sobre como prosperar suas empresas e ainda agradar a Deus. Antes de tudo, eu quero dizer que vocês são abençoados porque escutaram a voz de Deus, acreditaram que Ele tinha o melhor para suas vidas e por isso são vencedores. É preciso ter muita fé para empreender. Então, vocês estão de parabéns. A palavra de Deus nos fala ainda que toda liderança é constituída por Ele. Olhem só a dimensão disso. Deus confiou a vocês um papel de extrema importância, que é o de prover o sustento ali de várias famílias. Então, por esses motivos, Deus tem orgulho de vocês e quer lhes dar muito mais, tá? E quais os recursos que estão aí à disposição de vocês para a administração? Vocês têm aí a ciência e a sabedoria. A ciência, ela está mais ligada ali às questões terrenas, que são as conquistas temporárias, e a sabedoria está mais ligada ali às questões celestiais, que é a orientação de Deus de como nós devemos conduzir a nossa vida. Então, eu quero convidá-los a acrescentarem a sabedoria na administração da sua empresa, pois esse é o investimento mais seguro que vocês podem fazer. Aí vocês podem se perguntar, mas como assim é um investimento mais seguro? Por quê? A resposta está lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, que nos fala o seguinte, nos traz ali a resposta. Nos fala assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se tudo é dele, a atitude mais assertiva que nós temos ali a tomar é andar de acordo com a direção que ele nos orienta. Eu vou ler 2 versículos que nos trazem uma mensagem de alerta. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, nos fala o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, vai nos falar o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí termina falando: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que acontece? Quando nós passamos a ver o dinheiro como nosso salvador, nós nos tornamos gananciosos. Nós passamos a guardar mais do que deveríamos, tentando assim garantir o nosso futuro. Mas a palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, capítulo 22, do versículo 13 ao 16, nos fala que fazer a vontade de Deus é o que nos livra de todos os males. E qual foi a principal mensagem que Jesus nos deixou? Foi sobre comunhão. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos no mundo. Porque, assim, tem muitas pessoas ali com milhões, enquanto outros vivem em extrema miséria. E cabe a vocês, queridos, a quem Deus confiou grande parte dos recursos, fazerem uma distribuição de forma sábia. O livro de Salmos, Salmo 133, nos traz uma mensagem muito linda. Nos fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ou seja, essa é a chave do sucesso nos negócios. É necessário que as pessoas sejam melhor remuneradas. Mais uma vez, o dinheiro que está nas nossas mãos não é nosso, é de Deus. A prova disso é que nós viemos para esse mundo e vamos voltar sem nada. E se o dinheiro não é nosso, se é de Deus, nós temos que administrar de acordo com a vontade dele. E a matemática de Deus, ela é diferente. Com ele, nós temos que dividir para multiplicar. O evangelho, ele envolve renúncia. E assim, não é com quaisquer pessoas que Deus está pedindo para vocês compartilharem melhor
os seus recursos. São pessoas que são essenciais para vocês obterem o lucro que vocês obtêm. Porque assim, vocês são provedores dessas famílias, mas essas famílias também são provedores do sustento de vocês. Porque sem eles ali, vocês não teriam como ter o que vocês têm. Então, nada mais justo do que eles serem participantes do lucro que vocês obtêm. No nosso dia a dia, nós vamos nos deparando com a eficácia da palavra de Deus. Foi feito um estudo que mostrou que 42 bilhões são perdidos anualmente por falta de engajamento. Esse mesmo estudo mostrou que apenas 28% dos colaboradores estão altamente engajados. E por que isso acontece? A resposta está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que nos fala que nós temos que oferecer o que nós queremos receber. Então, assim, não adianta pagar o piso e querer colher 100% de engajamento das pessoas, querer colher ali o senso de dono. Isso nunca vai funcionar. Eu já trabalhei em muitas vagas operacionais e para essas vagas o salário oferecido sempre gira ali em torno de 2 salários mínimos. E é muito triste quando chega na parte da entrevista com essas pessoas que eu pergunto para elas o que elas gostam de fazer e elas falam que elas gostam de ver TV, de ficar no celular. E não é porque essas pessoas não gostam de sair, de se divertir, é porque elas não têm recursos para isso. Como que um pai de família vai conseguir sustentar a casa com esse valor e ainda ter recursos ali para um momento de lazer? Não tem como. Essas pessoas, elas acabam não vivendo, elas apenas sobrevivem. E são pessoas que trabalham demais, então elas merecem receber mais. Então, assim, caprichem nos pacotes de benefícios de vocês, ofereçam ali um bom vale alimentação, refeição, plano de saúde, bolsa de estudos, ofereçam também desenvolvimento comportamental para os seus colaboradores, tanto para líderes como para liderados, porque um ambiente saudável, ele é essencial, entre outros benefícios que vocês podem oferecer. Com certeza, vocês querem os melhores trabalhando com vocês. Então, vocês precisam também ser a melhor empresa para se trabalhar, para que os melhores queiram estar com vocês. Outro item que também é essencial ser revisto é ali a participação nos lucros. É necessário que haja uma participação real nos lucros. Vocês não precisam dividir o lucro em partes iguais, mas dividir a metade dele é uma ideia muito justa. Então, assim, a empresa tem lá o seu faturamento, aí disso precisa tirar o valor das despesas, o valor que vai deixar para novos investimentos e também o valor ali que a empresa precisa ter de reserva para possíveis momentos de dificuldade. E aí, depois de subtraído tudo isso, tem lá o lucro. Esse lucro, que o ideal é vocês deixarem metade para dividir entre os donos e a outra metade para dividir entre os colaboradores. Essa metade dos colaboradores, é claro que vocês precisam fazer essa distribuição de acordo com o cargo e a escolaridade de cada um, porque o desenvolvimento da empresa depende muito do interesse das pessoas em crescer, né? Então, isso é essencial também estar atento a esse ponto. Façam as contas e vocês vão perceber que tem condições de todos ficarem satisfeitos. Fazendo isso, aí sim vocês vão colher o senso de dono das pessoas e, como resultado, a maioria dos colaboradores vão alavancar o empenho e, com isso, os lucros também vão aumentar. Muito provavelmente, mesmo dividindo, vocês vão ganhar mais do que já ganhavam quando não dividiam o lucro. E assim, isso também vai diminuir a carga de vocês. Vocês terão tempo para desfrutar os recursos que vocês têm, porque também não adianta ter os recursos e não ter como desfrutar deles, né?
não adianta. E fazendo isso, vocês também estarão se prevenindo. Tem um versículo muito importante que nos fala assim: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2. Quantos empresários passaram a ser empregados por conta aí da pandemia? Que assim, era algo que não tinha como prever, surgiu de repente. E se um dia isso acontecer com você, quais condições de trabalho você quer encontrar? Como eu falei, a matemática de Deus ela é diferente. Com Ele, quando nós dividimos, nós estamos multiplicando. O Evangelho ele envolve renúncia. Deus ele pediu para Abraão ofertar Isaac, pediu ao jovem rico para deixar todas as suas posses. Mas hoje, o que Ele está lhes pedindo é apenas para vocês distribuírem melhor seus lucros. E assim, mais uma vez, não é com quaisquer pessoas que Deus está pedindo para vocês distribuírem, compartilharem melhor os seus lucros. São pessoas que também proporcionam o sustento de vocês. Então, tenham coragem de utilizar as orientações que Deus nos deixou, que com certeza vocês vão colher os frutos disso. Para encerrar, eu quero deixar uma reflexão que está lá no livro de Isaías, capítulo 58, que nos fala que o povo não estava entendendo porque Deus não os atendia, sendo que eles estavam jejuando e orando e ainda assim estavam em dificuldade. Então Deus responde que é porque o verdadeiro jejum que Ele quer é que nós venhamos abençoar as pessoas assim como nós queremos ser abençoados. Que fazendo isso, Ele estará pronto a nos ouvir e rapidamente a nossa justiça brotará. Eu vou ler aqui alguns trechos que fala assim, olha: se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Ou seja, teremos paz mesmo em meio às lutas. E aqui nós podemos estender para as adversidades de uma forma geral. Nos fala assim ainda: serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Ou seja, nós seremos abrigo. E Deus ainda nos garante mais: te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, queridos, abram seu coração para Deus, sigam essas orientações. Deus, Ele quer excelência de nós que somos filhos. Ele quer que nossas ações venham fazer a diferença no mundo. Quer que nós venhamos brilhar. Sendo assim, com certeza, vocês serão cada vez mais prósperos. Amém? Que Deus os abençoe, abençoe você e a sua empresa. Até mais!